Sabe aquele momento em que você entra na cozinha e fica parado, olhando para o nada, tentando lembrar o que foi fazer ali? Ou quando alguém te conta algo e minutos depois, puf, sumiu, como se nunca tivesse ouvido? Se isso já aconteceu com você, e olha, acontece com muita gente, fica tranquilo, porque você não está sozinho. A verdade é que, com o passar dos anos, nossa memória começa a nos pregar umas peças. Isso não quer dizer que estamos ficando ruins da cabeça, como muita gente costuma brincar. Na verdade, o cérebro é como um músculo. Se a gente não exercita, ele enfraquece. Mas se a gente cuida, alimenta, estimula, ele responde, e responde bonito. E sabe o que é mais interessante? Existem pessoas com 70, 80, até 90 anos que parecem ter uma memória afiada como navalha. Elas lembram de datas, nomes, histórias, detalhes, enquanto outros, bem mais novos, vivem esquecendo onde deixaram os óculos. E pior, os óculos estão na cabeça. Pois é, isso não é mágica nem sorte. Essas pessoas aplicam muitas vezes, sem nem perceber, pequenas estratégias no dia a dia que fazem uma diferença gigantesca. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como você pode turbinar sua memória, manter sua mente ativa, afiada e cheia de vitalidade, mesmo depois dos 60, dos 70, dos 80 e por aí vai. Não é sobre fórmulas milagrosas, nem sobre promessas vazias. É sobre 4 técnicas muito simples, mas poderosas, que qualquer pessoa pode colocar em prática de forma leve, prazerosa e sem complicação. Agora deixa eu te contar uma coisa. A primeira técnica tem tudo a ver com movimento. E, olha, não é levantar peso na academia, nem sair correndo maratona, pode ficar tranquilo. Mas tem a ver com colocar o corpo para funcionar, mesmo que de forma suave. Quando a gente se movimenta, nosso cérebro recebe um banho de oxigênio. É como se estivéssemos regando uma plantinha. E essa plantinha, no caso, é sua memória, seu raciocínio, sua clareza mental. Caminhar, fazer alongamentos, dançar, cuidar do jardim, lavar o carro, tudo isso ativa áreas do cérebro responsáveis por atenção, foco e memória. Você já percebeu como, depois de uma caminhada tranquila no quarteirão, parece que a cabeça até fica mais leve? Parece que os pensamentos se organizam, que você consegue lembrar de coisas que estavam meio embaralhadas. Isso não é impressão, isso é ciência. O cérebro adora movimento. Cada passo que você dá, cada braço que você estica, faz seu coração bombear mais sangue, levando mais oxigênio e nutrientes para essa máquina maravilhosa que você carrega aí dentro da cabeça. E não precisa ser 1 hora inteira, não. Viu? 15, 20 minutinhos por dia já fazem uma baita diferença. E quer saber de uma coisa? Além de ajudar sua memória, isso ainda melhora seu humor, sua disposição e até seu sono. Tudo junto, no mesmo pacote. Mas claro, movimento sozinho não faz milagre. Tem outro ingrediente que muitos esquecem. E, ironicamente, esquecer dele faz a memória piorar ainda mais. Eu estou falando do descanso da mente. Sabe aquela história de que mente vazia é oficina do diabo? Pois é, a gente cresceu ouvindo isso. E olha, não é bem assim, não.
A mente precisa sim de momentos de pausa, de descanso, de silêncio. Muitas vezes, o esquecimento vem não porque a gente está envelhecendo, mas porque está com a cabeça sobrecarregada. É tanta informação, tanto barulho, tanta coisa para pensar, para resolver, que a memória simplesmente não dá conta. É como se tentasse carregar mais caixas do que consegue. Por isso, criar momentos no dia para simplesmente não fazer nada. Fechar os olhos, respirar fundo, ouvir uma música tranquila, olhar para o céu, fazer uma oração, meditar, escutar os passarinhos. Tudo isso acalma o sistema nervoso, reduz o estresse e permite que o cérebro organize as informações que estavam bagunçadas. Sabe aquele computador que começa a travar, ficar lento e você resolve reiniciar? Pois é, nossa mente precisa desse reinício de vez em quando. E quando a gente faz isso, percebe que começa a lembrar das coisas com mais facilidade, que o raciocínio fica mais rápido e que até a criatividade dá um salto. Agora tem uma coisa que eu não posso deixar de te contar. Existe um combustível que o cérebro simplesmente ama. E não estou falando de comida, nem de vitaminas, nem de cápsulas mágicas. Eu estou falando da curiosidade. Quando a gente se interessa por aprender coisas novas, é como se acendesse luzinhas dentro do cérebro. Cada novidade, cada descoberta, cada desafio. Tudo isso cria conexões entre os neurônios, fortalece a memória e deixa a mente muito mais ativa. E não precisa ser coisa difícil, viu? Pode ser aprender uma receita nova, descobrir um jogo diferente, mexer no celular de um jeito que nunca tentou, fazer palavras cruzadas, aprender uma música, testar um novo caminho para ir ao mercado. Qualquer coisa que tire você do automático. Você sabia que tem estudos mostrando que idosos que aprendem coisas novas com frequência têm um risco muito menor de desenvolver problemas de memória? Isso acontece porque, quando a gente se desafia, o cérebro entende que precisa se manter forte, esperto, atento. É como um jardim. Quanto mais você planta, mais ele floresce. E olha, não importa se você nunca foi muito de estudar, de ler ou de se aventurar por aí. Sempre é tempo. Sempre. A sua idade não define mais seus limites. E é aí que mora o grande segredo das pessoas que envelhecem bem, felizes e com a memória tinindo. E tem mais uma coisa muito especial que completa esse círculo de fortalecimento mental. Algo que, além de manter sua memória afiada, traz alegria, dá sentido para os seus dias e ainda melhora a saúde como um todo. Sabe aquele ditado que diz: quem canta seus males espanta? Pois não é que tem muito de verdade nisso. E não é só cantar, não. É sobre conexão, sobre gente, sobre laços. Porque se tem algo que realmente faz bem para a memória, para o coração e para a vida, é manter relações vivas, conversas, risadas, abraços e aquele famoso cafezinho com prosa boa. Nosso cérebro é um órgão social. Ele adora gente. E quando a gente se isola, quando se afasta, começa a ficar mais quieto, mais fechado. Sabe o que acontece? As conexões dentro da cabeça também começam a se desligar, enfraquecer. É como uma casa que fica muito tempo fechada. Começa a criar poeira, mofo, enferruja.
Por isso, conversar é mais do que um passatempo. É uma ginástica poderosa para o cérebro. Quando você troca ideia com alguém, você ativa a memória para lembrar de histórias, de nomes, de fatos. Você ativa a criatividade para contar as coisas de um jeito divertido, para puxar aquele caos engraçado que aconteceu lá em 1982. E ativa também o raciocínio, porque conversar exige prestar atenção, responder, acompanhar o que o outro está dizendo. E não precisa ser conversa longa, não. Às vezes, é dar bom dia para o vizinho, trocar 2 palavras no mercado, ligar para um parente, mandar um áudio para o neto, participar de um grupo, seja da igreja, da praça, do clube, do grupo, de dança, da caminhada, do dominó. O que importa é não se isolar. E sabe o que é bonito? Quando a gente se conecta com outras pessoas, não é só a memória que melhora. A gente também sente mais alegria, mais sentido para viver, mais vontade de fazer as coisas. E esse ânimo novo reflete no corpo inteiro. E olha, falando em corpo e mente, tem uma prática maravilhosa que muita gente subestima, mas que tem um poder incrível: cuidar da alimentação da sua mente. Isso mesmo. Assim como você escolhe o que come, também precisa escolher o que consome mentalmente. Se você fica o dia inteiro assistindo notícia ruim, só ouvindo tragédia, reclamação, briga, confusão, o que você acha que acontece com sua cabeça? Ela fica pesada, ansiosa, preocupada, e uma mente ansiosa não grava, não lembra, não processa, fica travada. Por outro lado, quando você alimenta sua mente com coisas boas, músicas que te fazem sorrir, filmes que te emocionam, leituras que te inspiram, histórias que te fazem refletir, conversas que aquecem o coração, sua memória agradece. É como se ela respirasse aliviada e dissesse: agora sim posso trabalhar direito. Sabe aquele prazer de ouvir uma música que te leva de volta para a juventude? Que faz você lembrar da primeira dança, do primeiro amor, daquela viagem inesquecível. Isso ativa memórias profundas, faz você sorrir sozinho e, de quebra, fortalece suas lembranças, estimula o cérebro e ainda libera hormônios do bem-estar. E não para por aí. Tem uma coisa que muita gente não percebe, mas que é uma das maiores vilãs da memória: a falta de sono de qualidade. Ah, meu amigo, minha amiga, dormir bem não é luxo, não. É necessidade. Quando a gente dorme, o cérebro faz uma faxina. Ele organiza as memórias do dia, separa o que é importante, joga fora o que não serve, fortalece as lembranças e, ainda por cima, se prepara para um novo dia. Agora, se a gente dorme mal, acorda mais esquecido, mais confuso, mais lerdo. E, olha, não é só quantidade, não. Não adianta ficar 8 horas na cama rolando para lá e para cá se o sono não é profundo, reparador. Por isso, criar uma rotina antes de dormir faz toda a diferença. Coisas simples: evitar celular e televisão muito perto da hora de deitar, diminuir luzes fortes, tomar um chá quentinho, fazer uma oração, ouvir uma música calma, criar aquele ritual de desacelerar. E, se você acha que dormir bem é difícil, olha, vale a pena cuidar disso com carinho, porque não tem remédio melhor para a memória do que uma noite bem dormida. O cérebro descansado funciona, que é uma beleza.
As palavras vêm mais fáceis, os nomes aparecem rapidinho, as histórias saem redondinhas. E sabe, tudo isso que a gente está conversando aqui se encaixa como peças de um quebra-cabeça. Movimento, descanso, boas conversas, alimentação da mente, sono de qualidade, tudo isso se soma. E o resultado é uma mente mais viva, mais forte, mais afiada, pronta para viver cada dia com mais alegria, mais disposição e, claro, com a memória funcionando como deve. Mas, olha, se você pensa que acabou, se prepara, porque existe mais uma prática, uma que talvez você nunca tenha pensado, mas que é simplesmente uma das mais poderosas para manter seu cérebro jovem, sua memória funcionando e sua vida cheia de significado. Sabe, existe algo que, quando a gente começa a praticar, não só melhora a memória, mas também traz uma sensação tão gostosa de realização, de satisfação com a vida, que muita gente até se pergunta: por que eu não fiz isso antes? Eu estou falando de propósito, de ter um motivo para acordar todo dia, de ter algo que te faça sentir útil, necessário, importante, porque sim, você é, e muito. Quando a gente sente que ainda tem algo para oferecer, para compartilhar, para construir, seja ensinar, cuidar, orientar, ajudar ou até aprender coisas novas, nossa mente se mantém acesa, ativa, vibrante. O cérebro adora quando percebe que a vida tem sentido, que a gente faz parte de algo maior. E olha, propósito não precisa ser coisa grandiosa, não. Não é abrir uma empresa, nem fazer grandes viagens, nem conquistar medalhas. Às vezes, é tão simples quanto cuidar das suas plantas, ensinar seu neto a fazer um bolo, ajudar alguém na comunidade, compartilhar uma receita, um conselho, uma história que só você sabe contar. Quando você se envolve em algo que te dá prazer, que te faz sentir vivo, sua mente se enche de energia. Você percebe que começa a lembrar das coisas com mais facilidade, que o raciocínio fica mais rápido, que a alegria aparece mais vezes no seu dia. É aquele tipo de coisa que não só faz bem para sua cabeça, mas também para o seu coração. E quem te vê assim, cheio de vida, cheio de histórias, percebe? Porque a gente transmite essa energia boa. E olha, se tem uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, é que nunca é tarde para começar. Não importa se você tem 60, 70, 80, 90, a vida continua. Enquanto há vida, há espaço para aprender, para crescer, para viver bem, para ser feliz. Aliás, sabe o que é bonito? É perceber que cada um de nós carrega uma história única, cheia de experiências, de aprendizados, de superações. E tudo isso está aí, dentro de você. Às vezes, só esperando uma oportunidade para ser compartilhado. E quando você compartilha, quando conta suas histórias, seus causos, suas lições de vida, além de fazer um bem danado para quem te ouve, também faz um bem enorme para sua própria mente. Porque contar histórias ativa várias áreas do cérebro: memória, linguagem, emoção, criatividade. É uma ginástica completa e das boas. E falando em compartilhar, você já reparou como, quando ensina algo para alguém, aquilo fica mais fixo na sua cabeça?
é incrível. Você aprende mais quando ensina. Seja explicar como fazer aquele bordado bonito, ensinar aquele macete da horta, ou até mostrar como usar uma função do celular que você aprendeu recentemente. O cérebro entende que aquilo é importante e ele grava. É como se dissesse: opa, isso aqui vale a pena guardar. E quer saber? A vida é isso, uma troca constante. Aprender, ensinar, sorrir, se movimentar, descansar, se conectar, viver com leveza. E quando a gente entende isso, percebe que cuidar da memória, da mente, do nosso bem-estar não é uma tarefa difícil nem chata. Pelo contrário, é um caminho cheio de prazer, de descobertas e de alegria. Agora, deixa eu te perguntar. Você consegue se imaginar, daqui para frente, colocando essas coisas em prática, se permitindo viver de forma mais leve, mais ativa, mais presente? Porque, olha, eu te garanto, você merece isso. Merece se sentir bem, disposto, com a cabeça funcionando direitinho, lembrando dos nomes, das datas, das histórias e, principalmente, lembrando de quem você é. Porque você é muito mais forte, mais capaz e mais importante do que às vezes imagina. E olha, se tudo isso que a gente conversou hoje fez sentido para você, não guarda só para você não. Compartilha. Fala disso com seus amigos, com sua família, com aquele vizinho que vive dizendo que anda esquecido. Porque juntos a gente vai muito mais longe. Aliás, se você gostou desse papo, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Porque aqui a gente fala de coisas que realmente importam, que fazem diferença na vida. E claro, deixa aqui nos comentários, qual dessas dicas você achou mais legal? E tem alguma coisa que você faz no seu dia a dia que ajuda a sua memória, sua mente, seu bem-estar? Conta pra mim! Eu adoro ler e quem sabe a sua dica também não ajuda outras pessoas, hein? E eu quero que você leve essa mensagem com você, de coração. Não existe idade para ser feliz, para viver bem, para ter uma mente ativa e uma memória afiada. O melhor momento para começar é agora. Cuide de você, se permita viver o melhor da vida e lembre-se, você não é o que esquece. Você é tudo aquilo que viveu, que aprendeu, que superou e que ainda vai viver, aprender e conquistar. Viva sua melhor vida, em qualquer idade, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, fica com Deus e cuida bem de você.